Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes nesta noite. Obrigado, irmã, por estarmos na presença de Deus. E eu quero, sem mais delonga, convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 16. Uma pequena reflexão que nós teremos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, no versículo também 17. Vamos ler? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Assentai-vos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos felizes aqui esta noite, por que não dizer, somos um povo privilegiado. Posso afirmar que a igreja é a maior maravilha do mundo. A igreja, como templo do Espírito Santo, como noiva do Cordeiro, como receptáculo da glória de Deus, ela é a maior maravilha do mundo. Eu li nesta noite sobre a carta de Paulo aos Romanos. Paulo, aproximadamente no ano 57, 58 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária, estava hospedado na casa de um irmão chamado Gaio, e através do seu auxiliar Tércio, ele escreve esta carta aos crentes que está em Roma. Bem sabemos, meus amados, ou deveríamos saber, que neste período o evangelho estava muito perseguido, porque na verdade havia uma expansão do evangelho, mas o mundo até então não aceitava a expansão do evangelho, não aceitava o crescimento do evangelho. O evangelho despertava nos homens, tanto nos judeus quanto nos romanos e nos habitantes em si, naquela região, despertava um ódio muito grande. Foi por esta razão que Jesus disse: olha, Pai, eu vos dei a minha palavra e o mundo os odiou. Então, o mundo odeia a igreja desde o princípio, desde a sua fundação. Paulo, nesse período, escreve aos crentes que está em Roma. E é claro que o livro de Romanos é chamado de catedral das doutrinas bíblicas. Nele encontramos fundamentos doutrinários para a fé cristã. Neste livro é tratado a respeito da salvação, da justificação, da reconciliação, da lei, da santificação, de todo o processo que envolve a pessoa de Jesus. E Paulo, especificamente no capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17, ele escreve dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É bem verdade, meus amados, que nós devemos analisar, e não precisa ser muito inteligente para isso, que Paulo era um homem altamente intelectual. Paulo não era um analfabeto bíblico, não. Paulo era um fariseu. Paulo pertencia ao sinédrio. Paulo era, daquela época, um dos homens mais sábios da história. Pode-se afirmar que depois de Jesus não houve e nem haverá um homem com tamanha sabedoria, com tamanha autoridade do que Paulo. Paulo foi chamado apóstolo dos gentios. Por quê? Porque havia algumas doutrinas fundamentais, alguns aspectos da doutrina que Pedro não tinha condições de explicar intelectualmente, nem João, nenhum apóstolo poderia explicar a salvação de Deus na pessoa de Cristo,
que começou lá nos Hebreus, na época de Abraão, e se estendeu à igreja. Havia uma grande confusão. Então Deus levanta Paulo para explicar com clareza, com exatidão, todos os fundamentos doutrinários da Bíblia. Paulo era um homem espetacular, e neste versículo ele disse: olha, eu não me envergonho do Evangelho. E eu posso até dizer que Paulo, na sua carta, ele diz assim: olha, eu sou judeu por nascimento, descendente da tribo de Benjamim. Paulo, na verdade, quando fala isto, ele estava falando da sua origem, da sua semente, da tribo da onde ele viera. E na verdade, ele não teria orgulho nenhum em dizer isto. Por quê? Porque se você olhar nos anais da história, você vai ver que a tribo de Benjamim deveria ser extirpada da terra pela vergonhosa atitude que eles tiveram na época dos juízes. Eles abusaram de uma mulher, mataram uma mulher, e devido a isto houve um grande conflito naquele tempo. Então Paulo não tinha orgulho nenhum em fazer parte da tribo de Benjamim, mas por um outro lado, Paulo tinha muito orgulho de ser um embaixador de Cristo. Quando Paulo diz assim: eu sou da tribo de Benjamim, ele está mostrando a sua fragilidade, a sua pecaminosidade, o seu estado inferior. É bem verdade, meus amados, que nós devemos considerar algumas coisas aqui. E sabemos que Paulo era o apóstolo de Jesus. Paulo foi chamado na rua, ou quando ia para a cidade de Damasco perseguir os cristãos. Até aquele momento ele era um fariseu, era um alto perseguidor do evangelho. Mas a partir daquele momento, Paulo foi transformado pelo poder de Deus. Foi aí que ele foi entender o plano de Deus para os homens. Depois de convertido, ele passou 3 anos lá na Arábia, estudando a Bíblia, conscientizando e ajustando as coisas. Foi neste tempo que Paulo foi arrebatado ao céu, e de lá ele teve as maiores revelações, das quais ele disse que os olhos nunca viram, nunca se passou pela mente do homem o que se fala naquele lugar. Aleluia. Paulo então está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas. O que é o Evangelho? É uma mensagem salvífica de Deus para o homem. Qual é a mensagem de Deus para o homem quando este está debaixo do pecado? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz Paulo que Deus encerrou toda a terra, todos os homens debaixo do pecado. Então significa dizer que nenhum homem, por maior que ele seja, ele pode reivindicar um direito de ter a vida eterna, porque o próprio Deus, ele decretou a maldição para todos os homens por causa do pecado. Mas Paulo disse assim: qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado fez grande estrago, Deus adicionou um pouco maior de graça. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho. É bem verdade que no meio do Evangelho vai aparecer alguns trazendo escândalo, pecando e vituperando o nome de Jesus. Mas Jesus já havia dito isso, dizendo: é necessário que haja o escândalo. Mas apesar de todos os escândalos, muitas das vezes essas acusações, estes escândalos não é capaz de manchar, de destruir o poder do Evangelho. O Evangelho é maior do que todo escândalo. Eu não me envergonho
envergonho do Evangelho. Por que que Paulo está dizendo isto? Meus irmãos, o crente naquela época, o cristão naquela época não era bem visto, era visto como resto. Paulo até chegou a dizer que nós fomos comparados como lixo do mundo. O mundo não nos considera, o mundo não nos honra, o mundo não nos dá o devido crédito. E naquele tempo, irmãos, o evangelho ou o cristão não era respeitado, não era um grupo de pessoas seletiva, não fazia parte da elite. Todo cristão daquela época era olhado de forma muito humilhante. E aí, quando Paulo entende isto, ele diz assim: olha, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque apesar do evangelho ser tão simples, ser para muitos insignificante, porque Paulo disse isso, porque apesar de muitas pessoas não darem a honra devida ao cristão, meus amados, a igreja é o templo do Espírito Santo. Somos morada de Deus, Deus habita dentro de nós. Paulo disse assim, que Deus colocou a igreja nas regiões celestiais. Significa dizer que Deus colocou a igreja num patamar mais elevado, que o mundo não tem privilégios que a igreja tem. A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a lavoura de Deus, a igreja é o templo de Deus, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Nenhum povo na terra tem o privilégio que a igreja tem. Nenhum rei, nenhum profeta, nenhum príncipe, nenhuma nação tem o privilégio que a igreja tem. A igreja desfruta de privilégios maiores. Paulo disse assim: eu não me envergonho do evangelho, apesar do evangelho ser tão simples. Sabe por quê? Porque o próprio Deus fez assim. Ele diz na sua carta aos Coríntios: porque Deus escolheu as coisas simples deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são mais sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir aquelas que são fortes. Deus pega aquilo que é insignificante e faz ser significante. E isto Deus fez com a igreja. A igreja tem a mensagem do evangelho. Paulo disse assim: eu não me envergonho do evangelho, porque quando ele olhava para a situação dos crentes daquela época, que não tinha nenhum privilégio, que era considerado escória do mundo, por outro lado, a igreja desfrutava de privilégios que o mundo não desfrutava. Quando Paulo escreveu a sua carta à igreja, ele disse assim: olha, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Irmãos, os segredos de Deus não é revelado lá no mundo, os segredos de Deus são revelados à igreja. Paulo disse assim: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque Paulo achava, e ele representava naquele momento, a elite não é elite romana. Até então Paulo era um cidadão romano, mas quando Paulo faz a comparação, ele diz assim: olha, eu não me envergonho do evangelho, porque o mundo lá fora eu posso até ser visto, porque Paulo era intelectual, Paulo era um cidadão romano, Paulo tinha privilégios romanos, Paulo tinha credibilidade na corte romana. Teve um certo dia que Paulo, ao ser quase açoitado, ele disse assim: você vai açoitar um homem que é cidadão romano? Então o centurião disse assim: eita, então não posso fazer nada. Foi até o seu superior e disse assim: olha, aquele homem que está preso lá e que nós estamos prestes a açoitar, aquele homem é um cidadão romano, e pelo título que Paulo tinha de cidadão romano, ele deveria ser tratado com muito respeito. Mas Paulo, quando diz assim: eu não me envergonho do evangelho, Paulo joga no lixo a sua cidadania romana e glorifica a Deus pela sua cidadania celestial. Você sabia que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra? O que o embaixador faz? O embaixador trata das coisas do outro país, no país em que ele está. A igreja foi colocada por Deus
para tratar dos assuntos do céu aqui na terra. Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ele diz ainda mais: vocês pegarão na serpente, curarão os enfermos, purificarão os leprosos, ressuscitarão os mortos. Se alguma coisa mortífera você comer, não vos fará dano algum. Quando Jesus envia os seus discípulos para o campo missionário, Jesus brindou os seus discípulos. Assim é a igreja. Nós não somos embaixadores da terra, mas somos embaixadores do céu. Nós tratamos, nós lidamos com as coisas celestiais. Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu. Você sabe melhor do que eu que Deus queria revelar a sua glória aos homens. Depois do pecado, Deus queria continuar a sua comunhão, se revelar ao homem, se mostrar ao homem, revelar a sua vontade, a sua soberania. Só que Deus, para isso, o que ele fez? Ele escolhe um homem chamado Abraão. Deste homem ele constitui uma nação, e desta nação, a nação de Israel, que é conhecida como a nação escolhida, Deus reservou os maiores privilégios para ela. Quais os privilégios? Um dos maiores privilégios é disseminar para o mundo, é proclamar para o mundo a glória de Deus. Só que Israel falhou nesta missão. Deus então agora abre uma porta. Em Romanos capítulo 11 você vai ver isso, que Deus abre uma oportunidade e forma a igreja. Ele diz que nós somos a oliveira enxertada, ou seja, Deus dá à igreja o privilégio que houvera dado a Israel. Por isso ele diz: primeiro, a salvação vem dos judeus, ou seja, o privilégio de pregar. Não significa que os judeus seriam salvos e nós condenados. O que Deus já estava fazendo é que ele deu o privilégio a Israel para pregar o evangelho. Como eles falharam, Deus estendeu essa oportunidade e esse privilégio a todos os homens. Por isso que Paulo fala assim: primeiro do judeu e depois do grego. Paulo disse assim: eu não me envergonho do evangelho. Qual é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho é esta: que Adão, quando esteve no Éden, ele desobedeceu a Deus, mas que houve um segundo Adão, que lá no jardim de Getsemane, ele obedeceu a Deus e nos salvou do poder do pecado. A mensagem do evangelho é esta: que Adão, quando estava no Éden, ele pecou contra Deus porque era pecador. Mas a mensagem do evangelho é esta: que Jesus nos salvou da lei do pecado. Qual é a mensagem do evangelho? É que Adão estava no Éden e por causa de Adão a morte entrou no mundo. Mas qual é a mensagem do evangelho? Que Jesus entrou no mundo e nos livrou da condenação do pecado. Eu não me envergonho do evangelho. O evangelho está aqui. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Por que, Paulo, você não envergonha? Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Irmãos, o evangelho é poderoso. Só o evangelho restaura, só o evangelho liberta. Não há na terra nenhuma instituição que tenha o poder que o evangelho tem. Não há na terra um instrumento de libertação maior do que a igreja. O evangelho tem o poder de transformar aquele que está caído. Queiram ver só, quando Jesus entrou na cidade de Gadar, havia um homem que estava atormentado muito tempo por uma legião de demônios. 6.000 demônios atormentavam aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem morava lá no cemitério. Ele comia daquela carne em estado de putrefação, carne podre, vamos ser mais claros. Aquele homem andava nu toda noite, gritando como louco. Aquele homem não tinha paz, aquele homem não tinha família, aquele homem não tinha esperança, aquele homem não tinha tranquilidade. Mas quando Jesus entrou na cidade de Gadar, o endemoniado se curvou diante de Jesus e o adorou.
porque tu vieste nos atormentar antes da hora. E pelo encontro com Jesus, aquele homem foi liberto, e a Bíblia é muito clara. Logo depois, aquele homem estava sentado no meio da multidão, com roupa, todo vestido, com a sua consciência clara, falando normalmente. Aquele homem anteriormente vivia nos grilhões, eles acorrentavam aqueles homens. Existem muitas pessoas aqui hoje, que anteriormente, que na sua vida passada, estavam escravizadas pelo vício das drogas, pela cachaça, pela cocaína, pelas drogas, pela prostituição, mas quando eles encontraram com o Evangelho, foram libertos. Quantos aqui alcançaram a libertação de Jesus? Levanta a sua mão. É isto, irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, poder que não tem limite, poder que não encontra impossibilidade. O Evangelho é poderoso. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a obra-prima de Deus, a mensagem de salvação. Olha que riqueza. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho. Chegavam para Paulo e disseram assim: Paulo, você é um cidadão romano, como que você vai misturar, Paulo, com essa gente simples, com este povo que não tem destino? Os discípulos naquela época eram chamados de os do caminho. Sabe por quê? Porque eles ficavam no caminho pregando. Os homens daquela época eram considerados como lixo da história, como escória do mundo. Então, quando Paulo sai do fariseísmo, ele deixa todo aquele argumento do sinédrio e se converte ao cristianismo. Para muitos Paulo estava perdendo, para muitos Paulo estava sendo envergonhado, para muitos Paulo estava abrindo mão do privilégio. Só que Paulo neste texto está dizendo ao contrário: eu não me envergonho do Evangelho. É bem verdade que antes eu tinha cidadania romana, mas agora eu sou cidadão do céu. Significa dizer que o nome de Paulo estava escrito no céu. Que é maior privilégio do que este? Que é maior privilégio do que este? De você saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Tem privilégio maior do que este? Tem privilégio maior do que este? Deus se dispuser e lá na madrugada ele te acordar e falar: eu quero falar contigo. Tem maior privilégio, irmãos. A gente até não vê, a gente até não tem conhecimento, mas muitas das vezes a gente está indo para o trabalho e Deus vai lá e envia: ó anjo, vai lá e protege meu servo. Eu às vezes não tenho conhecimento, mas Deus cuida de mim. Sabe por quê? Porque eu sou embaixador de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Quando nós lemos este texto, a gente entende a palavra salvação, e às vezes a gente se limita apenas no conceito da vida eterna. E a palavra salvação, sotérios, que significa livramento, salvar de um perigo eminente. Ou seja, ali está o abismo, ou uma fornalha de fogo. Nós pelo pecado estamos cegos e estamos indo em direção ao abismo, à fornalha, ao inferno. Nossa visão está obscura, estamos cegos, porque a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou a visão dos homens. Então a palavra salvação é livrar de um perigo eminente. Nós estamos indo para o abismo, mas não temos conhecimento. Quando Deus opera em nós a salvação, Ele nos livra de um perigo eterno, que é o inferno. A palavra salvação significa livramento. Quantos de nós, será que você pode contar? Eu não me lembro a frase, mas o pastor Fábio há poucos dias, ele publicou algo sobre questão de livramento e questão de coisas que Deus faz, que por mais que a gente tenha o conhecimento de todas elas, a gente nunca vai poder contar, porque tem livramento que a gente não conhece, a gente não sabe. Eu me lembro que em 2017, me parece, se não me falha a memória, a minha irmã, ela foi numa congregação simples, e quando a minha irmã chegou lá, uma missionária que nunca a houvera visto disse assim: olha minha filha, esta semana o Senhor vai dar um livramento a um dos seus irmãos, um livramento de morte.
Isso foi numa quinta-feira. De sábado para domingo eu estava voltando de Niterói. Quando eu estava passando ali em Italva, irmãos, 2 bandidos estavam escondidos atrás de um colégio. De repente, quando eu reduzi o meu carro e fui passar o quebra-mola, ele apontou a arma, encostou o carro perto do meu e apontou a arma e disse assim: olha, passa o carro ou morre. Eu encostei a cabeça para trás e meti o pé no acelerador. Eu nunca, irmãos, em sã consciência, eu nunca faria aquilo. Na mesma hora o rapaz disparou 2 tiros. O primeiro bateu no vidro de lá, porque esse estava abaixo. Ele atirou simultaneamente. O primeiro bateu no vidro e estourou o vidro. O segundo bateu na porta do carro, ia bater justamente aqui. Quando eu cheguei em casa, era 1h30 da manhã. Minha sogra ligou: meu filho, aonde você está? Disse assim: minha sogra, eu estou chegando agora. Disse: sabe por que eu estou te ligando? Porque a minha filha Daniele me ligou e ela disse que na sua casa você estava correndo e tinha um rapaz com um revólver querendo te matar. Eu disse assim: graças a Deus, irmã Jandira, que eu cheguei em casa. Até tentaram me matar, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque Deus mandou o livramento. Tem livramentos que a gente não sabe, tem livramentos que a gente não conhece, mas Deus cuida de nós. É salvação para todo aquele que crê. A palavra salvação não está ligada apenas na vida eterna. É a vida eterna, mas não está só ligada a isso, mas está ligada também à cura. A Bíblia diz no livro de Tiago, se não me falha a memória, meus amados, que diz: olha, se alguém estiver doente, chama os presbíteros, unge ele, e a oração do justo salvará o doente. Olha, mas ele não está indo para o inferno, não está se tratando de inferno, está se tratando de enfermidade. É porque a palavra salvação não abrange apenas a vida eterna, abrange livramento, abrange cura. Estenda a sua mão para cá, você que está enfermo, em nome de Jesus. Você que está enfermo, saiba nesta noite que o médico dos médicos está aqui e tem salvação, tem cura, tem livramento para a sua vida esta noite. Paulo disse assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. É uma mensagem simples, é uma mensagem que você olhar o conteúdo inicial, é claro que quando pega um pregador com conhecimento, ele descortina algumas revelações, mas a mensagem do evangelho é muito simples. Qual é a mensagem? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual é a mensagem? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esta é a mensagem. Mas é a mensagem que funciona, é a mensagem que liberta, é a mensagem que transforma. Nenhuma instituição na terra tem a capacidade de efetuar uma transformação no coração de uma pessoa. Quantos e quantos já foram atendidos pelo Estado? Quantos e quantos já foram em casas de recuperação, mas não foram curados, não foram transformados? Mas quando ele vem à igreja, meus amados, levanta uma pessoa tão simples e começa a cantar, ou um pregador muito simples começa a pregar, o grupo de louvor começa a cantar. Sabe o que acontece? Deus vai agindo no coração daquela pessoa, e de repente, irmãos, aquela pessoa é transformada pelo poder da palavra. O evangelho tem o poder de transformar o homem na sua miséria. Paulo disse assim: eu não me envergonho do evangelho. As pessoas lá fora acham que a igreja é contida apenas de pessoas simples. O evangelho, ou as pessoas lá de fora, acham que a igreja não tem conhecimento intelectual, não é muito bem vista. É claro, meus amados, sabe por quê? Quando você olha para o tabernáculo lá no Antigo Testamento, Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, e aí Deus disse assim para Moisés: Moisés, vamos fazer o tabernáculo, você vai cobrir o tabernáculo de peles de foca, peles de texuco. A quem olhava de longe era pele de foca, de texuco, de animais marinhos. E aí quando você olhava, tinha uma cor escura, não tinha beleza nenhuma, não tinha nada que atraía, não tinha nenhuma formosura. E aí a gente entende que o evangelho, a beleza do evangelho não está no exterior, a beleza do evangelho não está na aparência. Quem olha a igreja de fora
acha que a igreja não tem privilégios, acha que a igreja é uma turma de gente doida, acha que a igreja é uma turma de gente analfabeta. Pelo contrário, irmãos, a beleza do evangelho, a beleza da igreja não está no exterior, a beleza da igreja está no interior. Sabe por quê? Porque não era por fora que Deus operava no tabernáculo, a glória de Deus se manifestava no interior do tabernáculo. Quando Paulo escreveu, se não me falha a memória, aos Romanos, não me falha a memória, ele disse: ó profundidade de riqueza, de sabedoria, como que Deus pode trabalhar no nosso coração? E às vezes tem muita gente que abre mão das riquezas deste mundo. Não foi isso que escreveu o escritor aos Hebreus, que Moisés tinha o trono do Egito na sua mão. O faraó daquela época tinha desprezado o seu filho e tinha constituído Moisés como rei do Egito. Deu para ele o cetro, deu para ele a coroa. Aí o escritor aos Hebreus disse assim: e Moisés preferiu deixar as riquezas do Egito, toda a fama do Egito, para sofrer com o povo de Israel no deserto. Foi isso também que aconteceu com Abraão. Quando você vê Deus chamando Abraão: Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Parece que nós estamos vendo Abraão como um velhinho de barba branca, sem nenhuma condição financeira, sem nenhuma intelectualidade, um homem totalmente sem conhecimento. Estamos errados. Abraão, segundo a arqueologia, ele tinha empresa onde ele estava, ele era rico. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão de toda a riqueza da terra de Ur dos caldeus e obedeceu à voz de Deus. O escritor aos Hebreus, ele traz uma história de homens que eram ricos e se fizeram pobres por causa do reino de Deus. O evangelho transforma, o evangelho nos dá privilégios que o mundo não pode dar. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo, um cidadão romano, com prestígio, com privilégio, com honras, o que ele faz? Ele troca as honrarias daquele tempo, os privilégios romanos, para ser um missionário. Este homem sofreu naufrágio, passou fome, foi açoitado, foi ameaçado. Este homem sofreu, mas ao longo da sua história, ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu não me envergonho do evangelho. Não se envergonhe do evangelho, meu irmão. É bem verdade que o mundo vai tentar nos humilhar. Ali vai um Bíblia. O mundo sim nos odeia. O mundo sim quer nos taxar como quadrado, com pessoas retrógradas, com pessoas que não têm nenhum conhecimento. Mas não, eu quero que você se lembre que você pode não ter uma boa casa aqui, que você pode não ter um bom carro, que você pode não ter uma boa roupa, que você pode não ter uma boa, aquela pizza aos domingos, uma boa comida na sua mesa. Eu quero te dizer que você pode passar por muitas escassezes aqui, por muitas necessidades. Às vezes você quer até ter uma roupa mais bonita, um sapato mais bonito, não é? Você quer comprar um carro, às vezes não consegue. Você quer ter uma casa e não consegue. Mas eu quero te lembrar esta noite: a vida aqui é passageira. Você é cidadão do céu. Você é embaixador de Deus. Eu quero te dizer que tem uma coroa incorruptível lá na glória. Os homens aqui da terra têm boa comida, têm carros de luxo, têm mansões, têm anéis de ouro, têm relógio de 100, 150 mil, 300 mil reais, perfumes caros, roupas finas, sapatos exuberantes, carros e mais carros, lancha, jet ski, passeia para vários países, se hospeda em vários hotéis de 5 estrelas, come as comidas mais finas que o mundo pode oferecer, e talvez você não tenha nenhuma comida para se alimentar. Existem tempos que você não tem até mesmo algo para dar ao seu filho. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar esta noite: você é cidadão do céu. Se orgulha, não se envergonha.
bate no peito: eu sou cristão, eu sou salvo, meu nome está no livro da vida. Muitas pessoas têm um bom sapato, um bom carro. Há pouco tempo eu estava lendo, e aí eu estava analisando: a igreja, quando for arrebatada, pastor Fábio, não vai precisar de sapato. Sabe por quê? Não tem terra, nós vamos andar sobre as nuvens. Você já pensou isso? A sua roupa será vestes brancas resplandecentes. Não haverá aflição, não haverá luta, não haverá tristeza, não haverá angústia. O quarteto acabou de cantar há poucos minutos. Esse lar no céu, Deus chama de lar. O que é um lar? É um lugar que você tem vontade de chegar, é um lugar que você tem vontade de ficar lá. Lar é um lugar de paz, é um lugar de bonança, é um lugar de tranquilidade. Muita gente tem muito dinheiro, muita riqueza, mas não tem paz, não tem alegria. Você não. Você pode não ter uma boa comida, mas você tem paz. Quantos aqui tem paz? Levante a sua mão. Você tem paz, desfrute desta paz. Diz assim: olha, eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo a dá. Tende-vos paz. Somos herdeiros. O céu nos aguarda, o céu nos espera. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo abriu mão de tudo aquilo que Roma poderia lhe dar. Paulo abriu mão de todos os privilégios que a sua cidadania romana poderia te dar. Ele deixou toda aquela riqueza, toda aquela fama, todo aquele prestígio e abraçou o Evangelho. Olhando assim, parece algo humilhante, parece algo sem nenhuma significância, mas ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira. O que me resta agora? Me resta eu esperar, porque eu vou receber do meu rei, do meu Senhor, uma coroa. E não é só eu que vou receber, mas Ele dará a todos quantos foram fiéis. Trilhamos aqui neste mundo, às vezes debaixo de humilhações, somos humilhados, somos rejeitados. Quando eu abro Hebreus capítulo 11, eu não sei o que expressar, porque quando o escritor fala sobre tantos aqueles que venceram as grandes batalhas e também daqueles que morreram, ele usa uma expressão assim: os homens que foram torturados, mortos, humilhados, uns cerrados pelo meio, mortos pelo fogo, mortos ao fio da espada. Aí depois ele fala assim: homens que o mundo não era digno. O mundo não é digno de nós. Levante a sua mão para o céu. O mundo não é digno de você. Você é servo de Deus. Deus está ao seu lado. Eu me lembro quando Deus vaticinou a derrota de Sodoma e Gomorra, e foram 3 anjos na casa de Abraão, e um deles era o próprio Deus em forma teofânica. E quando ele saiu da tenda de Abraão, e quando ele andou a certa distância, ele parou e falou com os 2 anjos: fica aqui, eu vou voltar lá. E ele disse assim: ocultarei eu o que eu faço a Abraão, meu amigo? Irmãos, isso é forte demais. Um homem ser chamado amigo de Deus, e Deus volta lá na tenda e começa a conversar com ele. Eu me lembro quando Daniel estava ajoelhado lá na Babilônia, e aí Daniel estava orando por uma situação muito difícil, e ele disse assim: eu vi nas minhas orações um anjo, o anjo Gabriel. Estava consciente, disse assim: eu vi o anjo Gabriel. Foi quando ele desceu e eu estava ajoelhado, e ele colocou a mão sobre os meus ombros e disse:
Daniel, homem muito amado. Daniel, desde o dia em que você colocou seus joelhos no chão para orar, Deus ouviu a sua oração e me enviou para te dar resposta sobre o que você está pedindo. Daniel, você é muito amado, ou seja, muito amado. Eu estou vendo agora no céu a conversa da Trindade. Por que o anjo chegou àquela conscientização? Porque certamente ele ouviu, ou Deus falou com ele: seu anjo, vai lá embaixo e diz a Daniel que eu amo ele. Agora, imagine você, Ricardo, orando, e daqui a pouco você recebe a visita de um anjo, e ele diz assim: Ricardo, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus me enviou aqui. Sabe por que ele me enviou? Porque Ele te ama. O mundo pode nos odiar, irmãos. O mundo pode nos desprezar. O mundo pode nos humilhar da pior maneira que for, mas não vai conseguir tirar de nós o privilégio. Qual o privilégio? De sermos servos de Deus. Para me encerrar, há muitos anos, aqui na igreja, eu era ainda jovem, e eu ouvi um testemunho de uma irmã, e nunca mais eu esqueci. E todas as vezes, às vezes a gente tem aqueles momentos assim de que quer parar, né? Que quer retroceder. Aí vem esse testemunho. A irmã, que fora transformada pelo Evangelho, vivia nos terreiros, né? Fazendo trabalhos para o diabo. E naquele dia ela foi à igreja, e Jesus salvou ela. Ela aceitou Jesus como Salvador. A mensagem foi penetrante, salvadora, e ela se converteu. E ela contou que, ainda de joelho, Deus tomou uma irmã e disse assim: minha filha, eu te conheço. E no testemunho dela, Samuel, ela pôde dizer assim: olha, a vida inteira eu trabalhei para o diabo, fazendo ofertas, sacrifícios, a minha vida inteira. Sabe como que eu era chamada? De cavalo do diabo. Mas naquele dia, o Rei do céu, o Deus soberano, vira para ele assim: minha filha, não tem privilégio maior. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Lá fora, quando alguém quiser te humilhar, é Bíblia. Bata no peito. Bata no peito. Diga mesmo: eu sou cristão. Se declare, fale, porque isto é honra, privilégio de fazer parte da igreja do Senhor. Eu não me envergonho. Você que aqui está esta noite, eu não sei o que você faz da sua vida, qual o futuro que você espera da sua vida, e talvez você já bateu em várias portas procurando uma resposta para a sua vida, e nesta procura, em algumas situações você foi humilhado, não recebeu aquilo que você almejava receber. Mas eu tenho uma notícia para te dar esta noite: o Evangelho de Deus está estendido até você. Ele pode te salvar. O Evangelho perdoa. O Evangelho transforma. O Evangelho salva. O Evangelho regenera. Por essa razão, eu quero te apresentar o Evangelho. Este Evangelho que transforma. Este Evangelho
que não é apresentado lá na feira por menor valor. Não, o evangelho que pode te dar esperança, o evangelho que pode te salvar. Este evangelho é o evangelho de Jesus. Não se envergonhe, a oportunidade vai ser dada. Venha, aceite Jesus como Salvador. Envergonhe o mundo. Não fique com vergonha de receber a Cristo, até porque você não está recebendo um mero Salvador, você não está recebendo um governador, você está recebendo o Rei da Glória. Por esta razão, aceite Jesus como Salvador hoje. O Evangelho pode fazer por você o que nenhuma instituição fez até agora. O Evangelho pode fazer por você o que ninguém pôde fazer até agora. Por esta razão, aceite Jesus como seu Salvador e se converta a este Evangelho. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada que Deus deu ao presbítero Mauro. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Hoje mesmo, Deus está chamando você. Você que precisa ter uma experiência com esse Deus. Olha, todos os cultos a gente faculta a oportunidade. Você quer aceitar Jesus? Quer voltar para Jesus? Levante sua mão, mas vem correndo. Nós vamos terminar o culto dentro do horário. Mas se você entendeu a palavra de Deus e quer tomar uma decisão agora, você pode vir, mas vem correndo mesmo. Você também que está nas redes sociais, mande mensagem para nós. Nós vamos fazer contato com você. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta reunião tão especial. Como é bom estar aqui, Senhor, sentir a Tua presença, o Teu abraço, perceber o Teu amor, ouvir a Tua palavra que tanto alegra o nosso coração. Não temos palavras para dizer o quanto somos felizes, Senhor, quanto somos privilegiados por sermos os Teus servos, Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama, e nós somos gratos por isso, Senhor. Temos de Ti o que não merecemos, e isso é extraordinário, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado. Deus, sairemos desta reunião alegres, com o coração cheio de gozo, alegria, de paz, porque mais uma vez o Senhor reafirma o amor que tem pela Tua igreja. E aquele que nos ama cuida da gente, cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Nós descansamos neste amor, Senhor, descansamos em Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Continua nos abençoando, guardando-nos durante toda essa semana. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.